Boa tarde. Bem-vindos a mais uma sessão deste programa de conferências e concertos. Estamos a chegar ao fim. Hoje é a penúltima e amanhã é a última, com o concerto do Tomé Silva, por isso convido-vos a vir amanhã também. For the ones that do not speak Portuguese, as usual, you have the QR codes in the screen and you can listen with your headphones with live translation. So today, desculpem, hoje temos o grande prazer de ter connosco o Miguel Gomes. Obrigado, Miguel, por vires. Obrigado. Embora eu acho que já ando a insistir que venhas, tipo, há 3 anos, finalmente consegui convencer-te. Enfim, o Miguel é um dos realizadores portugueses mais relevantes, é provavelmente também um dos realizadores internacionais mais relevantes do cinema contemporâneo. Ele fez uma licenciatura em cinema, na área de produção, foi isso, não foi? Uhum. Na área de produção. Foi crítico de cinema do Jornal Público durante vários anos, nos anos 90. E desde 99 que faz filmes. Fez 7 curtas e 8 longas, se contarmos com o tríptico As Mil e Uma Noites como 3 filmes. Começou em 99 com a curta Entretanto e o seu mais recente filme é Grande Tour de 2024. Com o Grande Tour, o Miguel venceu o grande prémio, o prémio de melhor realizador em Cannes em 2024, precisamente o prémio que este ano o Kleber Mendonça Filho acabou de receber no domingo passado pelo seu novo filme. O trabalho do Miguel é um trabalho que é muito característico, acho eu, por, diria, 3 elementos fundamentais. É muito característico lá em minha casa. Em casa, exatamente. Lá em minha casa é muito característico. Enfim, apesar de o Miguel vai gozar o tempo todo, mas ele tem já alguma identidade, quer seja no processo de trabalho, nós vamos falar sobre isso, num cruzamento intenso entre ficção e documentário. E o Miguel também é um grande cinéfilo, isso vê-se pelo facto de ter sido crítico de cinema, mas também pelas constantes referências à história do cinema que estão nos filmes dele. Para começar, eu gostava de perguntar com total sinceridade quem é que viu aqui o Grande Tour Põe o Braço no Ar? Ok, preguiçosos. Miguel, vamos ver então os 10 primeiros minutos do Grande Tour. Não sei se queres dizer alguma coisa antes de ver. Eu queria cumprimentar-vos, dizer olá. E pronto, depois desses 10 minutos continuamos a conversa. The film is subtitled in English, okay, and several languages spoken. So follow the subtitles. Então, tivemos aqui uma pequena amostragem de como é o filme. Acho que já deu para terem a sensação do que é que vai acontecer do ponto de vista de cinema e também da história. E, na verdade, se calhar eu também começava precisamente, Miguel, eu acho que é bem interessante perceber como é que foi construído este filme, que aliás tem muito a ver com, lá está, o teu processo característico de construção de filmes, que é sempre meio baralhado de filme para filme, e que neste caso tem uma história, não é? E é uma história interessante sobre como fazer filmes. Eu gostei disso, do meio baralhado. Talvez seja. Eu acho que o meio baralhado quer dizer tentar reagir a uma coisa que no cinema me incomoda um pouco,
que é o facto de ser suposto o realizador, a produção do filme, dominar completamente tudo. Ou seja, que o cinema, que um filme, seja o produto de um processo completamente racional que se constrói. Normalmente escreve-se um argumento, depois escolhem-se atores para fazer as personagens que vêm descritas nesse argumento, arranja-se uns locais que serão os decors do filme e filma-se. E depois monta-se o filme. E eu desconfio um pouco disso. Não desconfio disso porque acho que é a única, que é uma má maneira de fazer filmes, porque há grandes filmes feitos desta maneira completamente clássica, mas eu não sou capaz. Provavelmente por incapacidade minha. Eu não consigo, eu acho que um filme que eu possa imaginar fazer não será melhor se eu estiver a imaginá-lo num escritório ou em minha casa, porque eu acho que vai ser sempre um processo bastante racional. Tudo vem da minha cabeça. Tudo vem da cabeça de quem escreve o argumento do filme. E eu desconfio um pouco da minha cabeça. E então acho que a melhor coisa a fazer é tentar arranjar um pretexto e tentar arranjar um processo para fabricar o filme onde eu não tenha o controle total, onde eu, como realizador ou como autor do filme, com os outros argumentistas, todos nós estejamos obrigados a reagir a qualquer coisa que não controlamos, que nos é exterior. Isso passa-se de várias maneiras de filme para filme. Neste caso, havia, de facto, uma história muito simples que veio de 2 páginas de um livro, que não é um romance. É um livro de um escritor inglês chamado Somerset Maugham, e ele escreveu vários romances, mas também escreveu livros de viagens. E um deles é sobre viagens no Sudeste Asiático, e como todos os livros de viagens, é um inventário de lugares, enfim, rituais, encontros com pessoas, em que ele descreve os seus encontros com pessoas na Tailândia e descreve coisas que viu. E há 2 páginas desse livro que eu acho que ele inventou completamente. Nós investigamos um pouco para ver se existia uma pessoa que o escritor diz que encontrou em Mandalay, na antiga Birmânia, agora Myanmar. Ele diz que encontra um inglês que lhe conta a história do seu casamento. Então, qual era a história do casamento dele? Esse era um senhor, era em 1918, não sei, em 1918 era o meu filme, mas eu já misturo tudo, já não me lembro quando é que era, mas era por aí. E então ele estava noivo de uma senhora inglesa que vivia em Londres há muitos anos. E por uma razão ou outra nunca chegaram a casar. Ele era funcionário público do Império Britânico e estava colocado na Birmânia. E um dia ela perdeu a paciência, escreveu-lhe uma carta a dizer: vamos nos casar finalmente, que acabou-se, já estamos noivos há não sei quantos anos e eu não estou a ficar mais nova. E então apanhou um barco e foi ter com ele, e ele foi esperá-lo, como vocês viram na primeira cena do filme, ao cais aqui é Rangoon, já não me lembro se é Rangoon ou não, nessas 2 páginas. E ele entra em pânico. Ele pensa, já não me lembro sequer da cara dela, e foge. E foge e deixa-lhe uma nota a explicar: querida, eu tive enfim, contratempos de trabalho, obrigações profissionais, peço imensa desculpa, mas... E fugiu. Foge, apanha um navio para Singapura. E a noiva dele não se conforma, não regressa a Londres, como ele lhe sugere, ela decide ir atrás dele. E então, nessas 2 páginas desse livro do Somerset Maugham, eles atravessam muitos países,
e terminam na China. E ela sempre atrás dele, ele sempre a fugir dela. No livro, ela finalmente apanha-o, diz, e quando chega ao pé dele, diz: bom, agora vou tomar um duche, mas depois casamos-nos, porque isto foi uma longa viagem. Pronto, é uma anedota. Nós tentámos saber se existia este senhor, contactámos consulados, vimos registros, não nos parece. Parece-nos uma anedota que o escritor decide contar, uma anedota do seu tempo sobre homens e mulheres. Uma anedota sobre homens e mulheres em 1900 e qualquer coisa. Há muito tempo, há mais de 100 anos. E, portanto, isto era o ponto de partida. Então, eu decidi propor uma coisa aos meus colegas que costumam trabalhar comigo, argumentistas, e à produtora do filme. Eu propus: olha, há este livro, e eu continuo sempre a pensar neste livro, e eu queria fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu não sei se é possível. Eu nunca sei se é possível quando vou começar a fazer um filme. E há pessoas que no final dizem que era impossível, porque não deu certo. Há outras que dizem que deu certo, o que é uma coisa maravilhosa, as pessoas terem ideias diferentes sobre as coisas. E então, as coisas que eu disse é: quero fazer simultaneamente esta história, ou seja, o noivo a fugir. No livro só há o ponto de vista dele, ela só aparece mesmo no final. E eu quero fazer este noivo em fuga, e quero fazer também a noiva, quero também contar a história da noiva, voltar atrás no tempo e contar a parte dela. O filme tem duas partes. A meio é o percurso dele, e de repente, a meio do filme, passamos para o ponto de vista dela. E ao mesmo tempo quero fazer o que este livro faz em geral, não só nestas duas páginas. Quero fazer aquilo que nós chamamos de travelogue. No cinema, fazer um percurso, filmar um espaço, filmar um percurso por territórios. E isso só se faz no presente. Então, vai haver uma flutuação no tempo constante entre cenas em estúdio. Também, nessa altura também já tinha esta ideia. Quero fazer cenas em estúdio bastante artificiais, que não pareçam a realidade, porque hoje em dia às vezes temos a ideia que o cinema existe para nos colocar na realidade, para nos fazer acreditar que estamos a viver a realidade, o que não é assim. A realidade do cinema é a realidade do cinema, o que não é a realidade da vida. São duas coisas diferentes. Então, eu quero esse mundo artificial onde estes noivos se perseguem, e quero filmar os sítios que eles passam, onde eles estão hoje, com uma equipa muito pequena, e filmamos exatamente o mesmo percurso. E, agora vou começar a responder à tua pergunta. Eu demoro muito tempo a responder às vezes. Vamos começar não por filmar a história, não por sequer escrever a história, mas por filmar o percurso. Vamos filmar o percurso desde Myanmar até à China, e só depois de termos essas imagens e trabalharmos um bocadinho sobre essas imagens na montagem, fabricarmos sequências de cinema, é que nós vamos pensar em escrever o argumento, escrever cena 1, cena 2, cena 3. Mas não se passa da cena 1 para a cena 2, nem da cena 2 para a cena 3, como é habitual no cinema, porque no meio vão aparecer estas imagens. Então escrevemos o argumento do filme, tinha o lado clássico da cena 1, exterior, dia, Porto Rangoon, mas tinha também fotogramas daquilo que nós tínhamos filmado, com pequenas descrições do que é que se passava nessas sequências.
E pronto. E, portanto, para voltar ao princípio, a ideia de não escrever de raiz, não ser um processo completamente controlado por mim, ser obrigado a reagir, neste caso a reagir ao mundo, a reagir a coisas que eu ia filmando, e que me levavam a escrever umas coisas e não outras. Ou seja, eu estava a reagir a um trabalho prévio que tinha sido esse de filmar o trajeto das personagens no mundo contemporâneo. E esse primeiro trajeto, vamos dizer, documental, quando tu partiste para ele, quais eram os teus objetivos? Era simplesmente ter estas cidades e ires à descoberta do que a cidade tinha para oferecer? De que maneira que foi esta interação? Primeira parte da pergunta, e a segunda parte seria como é que o material que depois recolheste influenciou a ficção? Bom, quando nós não partimos completamente com todas as possibilidades em aberto. Antes de fazermos o trajeto, nós tínhamos decidido, tínhamos feito uma espécie de investigação, assim um pouco como, sei lá, aquelas aulas de campo ou aulas do liceu, assim, talvez nono ano, em que cada um de nós escrevemos, sou eu mais 3 pessoas, e tínhamos 8 países para trabalhar. Então a primeira coisa que nós fizemos foi sortearmos os países por cada um de nós, cada um ficava com 4, depois houve aldrabices, houve quem trocasse a meio, países, e fazíamos uma investigação muito pouco elaborada. Muito pouco elaborada, ou seja, não investigámos durante anos estes países. Víamos Wikipédia, víamos basicamente todos os dias, assim, de manhã, nós começávamos de manhã, até assim, a meio da tarde, cada um de nós lia guias de viagem, via coisas na net, e ao fim do dia partilhávamos o que é que tínhamos visto. E a ideia era um pouco impressionar os outros. Com qualquer coisa, ou seja, o princípio era um princípio, o critério, digamos assim, para decidir o que é que iríamos filmar e o que é que não iríamos filmar, é um critério que eu acho que é um critério que não deve ser muito desprezado, chamado critério do prazer. É o que é que nos daria vontade de filmar. Portanto, daquilo que vocês viram, um pouco, enfim, alguns de vocês viram o filme, mas assim, vocês todos viram estes primeiros minutos. Começamos em Rangoon, em Myanmar. Por exemplo, no dia em que a pessoa que estava a investigar coisas, a procurar coisas de Myanmar, encontrou aquela roda gigante, que é a primeira sequência do filme, essa roda gigante, nós descobrimos que em Myanmar havia estas rodas gigantes que não têm motor. Ou seja, elas são acionadas pelo corpo, pelo peso dos funcionários. Eles penduram-se e fazem girar a roda. E nessa altura, quando vimos isso, alguém disse uau. Provavelmente mais que um. Uau. E o uau era meio caminho andado para irmos filmar qualquer coisa. Que nós achávamos ou muito bonita, ou muito divertida, ou muito rock and roll. Neste caso era o rock and roll. E basicamente nós estávamos a trabalhar com um imaginário que era de alguém que chega de fora, ou seja, o tipo de imagens que nós iríamos recolher não poderiam ser as imagens de alguém que vive naqueles países. Por uma razão muito simples, nós não vivemos naqueles países.
E, portanto, tinha que ser um olhar de alguém que chega e que se deslumbra com qualquer coisa que lhe é estranha. Eu imagino que enfim, há 100 anos atrás era mais fácil também as pessoas deslumbrarem-se com o desconhecido, com aquilo que elas não conheciam, porque hoje em dia, digamos que o mundo ficou mais pequeno, não é? Ou seja, com o Google Maps há 500 bilhões de selfies e de coisas em todos os cantos do mundo. Há muito mais imagens, é muito mais difícil nós deixarmos seduzir por algo que nos é estranho. E eu queria muito tentar recuperar algo disso, algo desse deslumbramento com o mundo. A tua pergunta eram duas. Sempre de várias maneiras diferentes. Eu vou dar um exemplo de um caso que é muito... onde essa influência é muito explícita. Assim, já na segunda parte do filme aparece uma vidente, uma fortune teller no Vietnã, que a personagem feminina, a tal noiva, chamada Molly, consulta para tentar saber o que é que se está a passar com o noivo. Nós filmamos uma vidente nos arredores de Ho Chi Minh e ela estava a mandar a pessoa que tinha à frente dela virar cartas. Essa pessoa era uma das argumentistas, a Maureen, que deu dados biográficos da personagem. Portanto, era uma espécie de mutante. Por um lado era ela própria, era a mão dela que virava cartas, era a mão de uma pessoa da equipa do filme. Por outro lado, os dados que ela deu, a data de nascimento, assim, várias coisas, não me lembro de tudo, eram coisas que nós imaginámos para a personagem da Molly. Nessa altura ainda não existia Molly nenhuma, não existia, nem sequer existia o argumento, nem muito menos uma atriz a fazer de Molly. E nós estávamos a filmar essa vidente que estava a dizer coisas, a responder a perguntas concretas que essa Molly, que era a Maureen, lhe dizia. E o que nós queríamos era ver aquilo que ela dizia, se podíamos quase fazê-la existir como, já disse que nós éramos 4 argumentistas, como a 5ª argumentista do filme, porque ela diz uma série de coisas, uma série de frases que depois estão no filme, que nós adaptamos. Ela fala da personagem ter 2 homens, haver 2 homens que estão muito interessados nela, isso está no filme. Ela fala de que ela tem um espírito, uma alminha, como ela diz, uma alminha, little soul, que está junto com ela. E nós, acho que está lá estão várias little souls no filme com essa personagem da Molly. E, portanto, nesse caso, nós estávamos a filmar já uma cena do filme, antes do filme ser escrito, e com a pessoa que estava a falar a dar ideias sobre como seria o argumento do filme. Não sei se fui claro, mas ao fazer isto não era também claro para nós. Ela acertou bastante na Maureen. Ela quem? Se acertou porque ela estava a falar para a Maureen. Só sim. para dar um contexto, a Maureen é também a esposa do Miguel, é também realizadora
E a Maurina e o Miguel têm 2 filhos. Eu lembrei-me também do Little Soul quando estavas a falar disso. Sim, a Maurina é casada e esta vidente é casada comigo, acho que ainda é, ao dia de hoje, e ela, às tantas, disse uma coisa que mostra que provavelmente ela era uma boa vidente. Ela disse: tens a certeza que não és casada? E ficou assim um bocado a insistir naquilo. E nós pensámos, bom, encontramos a pessoa certa. Depois ela disse coisas bastante perturbantes. Por exemplo, essa história dos 2 homens e tal. Mas enfim, era a Maureen, mas era também a Molly. Eram 2 pessoas numa só. O que é um bocado o cinema também. Eu acho que o cinema... Quando o cinema é só uma coisa, quando uma personagem é só uma coisa, eu acho que não há cinema ainda. Quando as coisas começam a ser várias ao mesmo tempo, o que permite, por exemplo, alguém, um espectador que esteja aí sentado a ver as coisas e a interpretar as coisas de uma maneira, e outra pessoa a ver as coisas de outra maneira completamente diferente, aí começa a existir cinema. Enfim, o cinema que me interessa. Uma das coisas que se fica na dúvida quando se está a ver o filme é o percurso que vocês fazem é um percurso é mesmo documental, ou seja, tu estás a documentar os sítios que estás a passar com uma fidelidade àquilo que estás Eu acabei de descrever a feitura de uma cena muito pouco a seguir cânones documentais. Havia, obviamente, uma manipulação, não é? Ela sabia que estava a entrar num filme, que teria ficção, mas não sabia que aquela pessoa não era a Molly. A gente disse-lhe no final, mas ela também não se interessou muito por isso. Então, digamos que essa ideia de pureza do cinema documental, de não haver qualquer adulteração da realidade, é uma coisa que, enfim, que a história do cinema nos tem provado ser uma espécie de uma coisa utópica. A partir do momento em que existe uma câmara a filmar alguém, está a acontecer qualquer coisa. Está a acontecer qualquer coisa que não tem a ver... está a acontecer um filme. Depois pode ser... e, portanto, eu digo-te que houve cenas em que nós chegámos e estava a acontecer algo e nós filmámos exatamente o que estava a acontecer. Houve coisas que nós pedimos que acontecesse, mas não como num filme de ficção. Ou seja, por exemplo, também viram aqui uma cena de uma sequência com fantoches na Birmânia, que foi feita para nós. E, portanto, depende muito de cada cena. Se passássemos o filme todo, eu poderia explicar-vos cada cena e seriam sempre coisas diferentes, ou pelo menos com nuances diferentes. Fazer aquele comentário do realizador para o Blu-ray. Outra das coisas, ainda neste lado mais de construção do filme e de produção, talvez gostava-se de saber um pouco melhor como é que foi. Então, o Miguel trabalha sempre com este conjunto de realizadores que, na verdade, tu chamas de Comitê Central. Já explicaste um pouco como trabalham, mas, em todo o caso, na escrita das próprias cenas e dos textos que se dizem em voz off, eu gostava que nos explicasse um pouco melhor como é que funciona isso. E, ao mesmo tempo, talvez pudéssemos introduzir já aqui a questão de todas estas cenas que se passam em estúdio. Tu já falaste um pouco sobre isso. Em todo caso,
é obviamente um gesto muito doido, porque é caro, porque não é contemporâneo, entre aspas, vamos dizer assim. Por isso gostava que falasse um pouco sobre essa parte também. Portanto, primeiro a questão da escrita propriamente dita, também é tipo quem é que escreve a melhor cena, e depois vamos juntando tudo e depois falares um pouco mais sobre esta questão do estúdio. Eu lembro-te. Não, sobre a escrita em si é sempre diferente. É diferente em cada filme e é diferente a cada semana. E é diferente a cada dia. Este grupo de pessoas com quem eu trabalho já há algum tempo, que a gente chama de Comitê Central, é, no fundo, um grupo de argumentistas que continuam a escrever depois de escrita, depois do período em que deveria ter ficado fechado o argumento. Ou seja, muitas vezes chegamos à rodagem e continuamos a escrever, aí não escrevemos, mas propomos cenas, inventamos cenas na véspera que propomos às pessoas para serem filmados. Isso começou a acontecer por problemas os clássicos problemas de cinema, que são problemas orçamentais, ou seja, muitas vezes nós escrevíamos coisas que mais tarde se revelavam completamente impossíveis de financiar. Qual é que é a solução nestes casos? Ou escrevemos uma versão mais pobre do argumento, uma solução normal, digamos assim, ou então há que reinventar o filme fazendo, porque já não há tempo. Ou posso adiar o filme, adiar um ano, chegar a novas versões do argumento, mas pareceu-nos melhor, a mim e aos meus colegas, tentar reinventar os filmes filmando-os. E nesse caso, apesar de já termos escrito uma série de coisas que muitas delas não são filmadas, outras sim, nós temos que reinventar o filme, a estrutura do filme, as cenas exatamente que então serão filmadas durante a própria rodagem. E portanto, este grupo de pessoas começou a fazer isso. Depois, também, outra coisa é que durante o processo da montagem, eles continuam a participar, porque muitas vezes geralmente há voz off, que é escrita no final, ou seja, nós escrevemos durante a montagem, essa voz off. E gravamos, muitas vezes nós próprios gravamos as frases para testar na montagem, e estamos sempre a montar e a escrever e a colocar frases e a mudar as frases e a mudar a montagem, e portanto é um processo orgânico desde o início até ao final do filme. E tudo isso é escrita, no fundo. E só para dizer que alguns dos alunos que estão aqui têm o prazer de ter aulas com a Mariana Ricardo, que também faz parte do Comitê Central. A Mariana Ricardo é a única pessoa tem uma autoridade superior sobre os outros todos, porque a Mariana Ricardo é a única pessoa do grupo que é exclusivamente argumentista. Os outros acabam por fazer outras funções, ou seja, o Telmo, que também trabalha connosco, faz anotação durante as rodagens e é montador. Já há muito tempo que trabalha nos meus filmes como montador. E a Maurine, ela trabalha, começou mais recentemente, mas trabalha geralmente agora também no casting dos filmes, ou seja, é a diretora de casting dos filmes, desde enfim, os atores principais até ao figurante, todos os figurantes. É uma pessoa bastante obsessiva. Então, se podes falar um pouco sobre o estúdio,
A maior parte do estúdio foi filmado em Roma, na Cinecittà? Sim, foi metade, metade. Não foi na Ok. Cinecittà, que a Cinecittà estava muito cara. Este também estava, mas era um pouquinho mais barato. Há assim quatro grandes estúdios em Roma. A Itália tem a grande tradição de cinema de estúdio, dos grandes estúdios na Europa. Hoje filma-se também em estúdio, produções maiores filmam-se muito em estúdio, mas é para fingir que não estamos em estúdio. Ou seja, e filma-se outras coisas, não há tanta construção. Filma-se o vazio, que é um ecrã verde, e depois para se fazer efeitos digitais, e portanto há um trabalho de estúdio que tenta ir na direção do realismo e ocultar as marcas do trabalho em estúdio. Mas isso também era uma das coisas que me interessava neste filme, é porque de facto são os polos, o registro das coisas no mundo, a existência do mundo, alguém que, enfim, filmar uma selva na Tailândia, filmar sei lá, eu agora já estou noutro filme, já não me lembro bem o que é que eu filmei neste, devias ter mostrado mais. Enfim, as coisas que se filmam, aquilo que nós chamamos o registro mais documental, registar o mundo, é um dos polos do espectro das possibilidades do cinema. Inventar um mundo paralelo que não se pareça com este é outro, que parece que está nos antípodas, não é? Que é o contrário. E passar de uma coisa para a outra era o desafio. Para mim o grande tour é esse, é passar de uma coisa à outra e ver o que é que isso dá. Alguém quer comentar ou fazer questões? Pode ser também um bocadinho mais interativo. Olá, Miguel. Primeiro quero agradecer muito por estar aqui e eu gosto muito do seu filme. Queria lhe perguntar qual é o vosso processo em relação ao som, se é o Miguel que decide ou se abre possibilidades também aos misturadores ou, por exemplo, ao captador de som, Vasco. Queria saber como é que faz esse processo. Eu sou um mero realizador. Meto-me em tudo, mas no fundo não sei fazer grande coisa. E trabalho com um grande diretor de som que fez filmes incríveis e que eu já começo a ficar velhinho e ele ainda é mais velho que eu e começou muito novo a fazer filmes nos anos 80 e fez coisas incríveis. Eu acho que é o grande, na minha opinião, é o grande diretor de som do cinema português, Vasco Pimentel. E trabalho também com o Miguel Martins, trabalhamos desde 2000, portanto há 25 anos, desde a minha segunda curta. E eu gosto muito de som. Eu gosto muito de som e a construção dos filmes que eu faço, para mim, tem que ter uma relação. Obviamente que existe a questão da narrativa, mas para mim é tão importante a questão da estrutura musical do filme. Um filme não é apenas uma história. Não é uma história que se conta, que nós vamos ver o que é que acontece nessa história. Senão não era preciso ser um filme. É uma coisa que se vive. É um mundo. E que se ouve como música. E que se sente como... que se experimenta como música. Independentemente de ter música ou não. Então, o trabalho de som, claro que é muito, muito importante para mim, é uma das coisas que me coloca, também como espectador de cinema, que me coloca a viver os filmes. É fulcral para mim. E
E às vezes há música. E é muito importante, sim, esse trabalho de como é que se passa de uma coisa para a outra, de um ambiente sonoro para o outro, como é que se inicia uma música, e mais difícil, como é que se interrompe uma música. Essa é das mais difíceis. E às vezes passamos dias a pensar nisso, a experimentar. E sim, essas duas pessoas são com quem eu trabalho muito. Há determinados técnicos que eu mudo mais, que já tive vários a fazer a mesma função, pessoas diferentes a fazer a mesma função, e no som, eu acho que o Vasco Pimentel fez todas as minhas longas metragens, e o Miguel Martins também acho que fez todos os filmes. Ainda fez mais, fez também curtas. Eu não sei se já viu o fim do Aquele Querido Mês de Agosto. Não viu? Então é obrigatório ir ver, porque tem a ver com Mas eu explico onde é que quer chegar o Daniel. É que Aquele Querido Mês de Agosto termina com um diálogo. É um filme filmado em Arganil, enfim, na região de Arganil, durante as festas de agosto. E há uma equipa que está a fazer o filme, que somos nós próprios. E a última cena, quando o filme termina, há uma discussão entre o realizador, sou desempenhado mal e porcamente por mim, e o diretor de som, genialmente interpretado pelo Vasco Pimentel. E nós improvisamos essa conversa, é a última cena do filme. O realizador chama o diretor de som e diz: epá, o que é que tu andas a fazer? Há um problema no som deste filme. É que nós não estamos a ouvir, está a chegar o material para nós trabalharmos, e tu estás a gravar coisas à beira de um rio, e eu, em vez de ouvir água a correr, ouço Tony Carreira, ouço coisas que não estavam lá. E ele responde: eu sei. E eu digo: mas como é que isso tecnicamente é possível? Ele diz: não, tecnicamente não é possível. Mas é possível porque eu quero ouvir. E como eu quero ouvir, aquilo vai parar dentro do meu gravador. Porque o cinema é isso. O cinema não é só a realidade. É o que a gente quer. Impor à realidade. Portanto, eu obrigo a deixar-se de fazer esses disparates, e o filme termina porque, de facto, ele tem razão, e sem isso não há cinema. Então o filme termina. Mais alguém? Olá, Miguel, boa tarde. Obrigado por estar aqui, Olá. por apresentar o filme de forma tão interessante. Eu tenho uma pergunta que pode partir de uma análise minha que esteja incorreta do seu corpo de trabalho. Que é, se eu não estou em erro, esta é a primeira vez que o Miguel aborda um filme que não está, ou que não se situa em Portugal, ou que não tem uma grande camada de Portugalidade por trás. E à medida que fui acompanhando o seu trabalho nos últimos anos, tenho, e de certa forma se caracteriza quase como uma crítica dessa Portugalidade, a minha pergunta é: como é que negocia chegar a um sítio diferente, onde quer manter esse espanto e esse deslumbre por algo que nunca conheceu, mas de certa forma consegue lutar, ou não, porque eu estou a tentar perceber qual foi esse processo, por aquilo que já é o seu trabalho todo para trás, que vem muito dessa análise consciente ou inconsciente dessa Portugalidade. Não sei se está a fazer sentido o que eu estou a dizer. Está a fazer completamente sentido, e foi uma questão para mim. Ou seja, antes de decidir fazer o filme, eu coloquei-me a questão se faria sentido. Ou seja, se faria sentido eu ir deixar para trás Portugal. Eu já deixei para trás Portugal, por exemplo, fiz um filme que é o Tabu, não é?
onde existe uma parte passada num país que não se sabe qual é em África, é Moçambique, mas tem a ver com Portugal, obviamente, e com o colonialismo português. Aqui era outra coisa, tinha a ver com o colonialismo inglês. E de repente disse, depois de ter pensado assim algum tempo é assim, uma semana, pensei, mas que raio? Claro que sim, claro que é possível, claro que tenho esse direito. Há filmes incríveis de realizadores que saíram dos seus países e filmaram coisas, sei lá, nos Estados Unidos. Pode-se filmar, eu posso filmar Portugal, mas posso filmar ingleses que falam português no Império Colonial Britânico. Como se pode filmar na Lua. Mas pensei, mas eu também senti, eu acho que houve também um processo um pouco de exaustão num outro filme que eu fiz, que foi uma experiência muito prolongada no tempo e muito obsessiva, que foi, da trilogia das Mil e Uma Noites, em que pensei, se calhar já estou a merecer umas férias de Portugal. Mas eu pensei, por exemplo, eu quando fiz uma sessão na Cinemateca, só fiz uma estreia em Portugal do filme, foi na Cinemateca. E estava lá o Zé Manuel Costa, que é o ex-diretor da Cinemateca e que é um grande estudioso do cinema português, enfim. É quase o guardião do templo do cinema português, assim, Antigo Testamento. E pensei que ele me ia dar na cabeça por ter abandonado. Ele disse, mas este filme é tão português. Portanto, não sei. Acho que não podemos escapar a nós próprios também. Eu vou já assim, só queria pegar nisto e perguntar-te também se, na verdade, há aqui uma continuidade que tem muito a ver com uma espécie de lado mais melodramático dos teus filmes. E eu acho que o que o Samuel Costa deveria querer dizer também tem a ver com uma certa melancolia que atravessa um bocado algumas das histórias e, na verdade, tu contas sempre histórias de amor, não é? Histórias de amor frustrado, talvez, não sei. Não sei, queres falar um pouco sobre isso? Ou... Bom, não sei se ele queria dizer isso ou não. Neste caso, eu não acho que... Isto foi bastante referido, o lado nostálgico. E eu imagino que os filmes tenham que ver com a personalidade de quem os faz, com os interesses de quem o faz. Enfim, já falámos aqui do Vasco Pimentel, que grava o som que ele quer ouvir. E, portanto, os realizadores também fazem os filmes que querem ver, ou que gostariam de ver, ou colocam coisas que lhes interessam, que lhes dizem algo, não é? E, portanto, imagino que existam traços da minha personalidade que passem de filme para filme. Eu, neste caso, eu acho que este filme não é muito melancólico, mas eu sei que estou em minoria, o que é uma coisa que não me assusta. Até acho alguma piada estar em minoria neste caso. Eu acho que este filme é bastante... no geral, é bastante eufórico, mas não sei, se calhar... mas, enfim... respeito às maiorias.
Boa tarde, queria agradecer ao Miguel. E a questão que eu colocava prende-se com o que tem dito sobre o real e o impor ao real. Não querer filmar o real, mas impor também ao real. E nas Mil e Uma Noites eu recordo-me do início nos Estaleiros de Viana do Castelo, depois dos Reis Magos, da cena na baleia, do Atita, se não estou em erro. E tudo aquilo é um filme que retrata o Portugal dos tempos da Troika, e tudo aquilo me parece retratar muito o que era a realidade naquele momento. Quando é que se impõe ao real? É nas questões da baleia, dos Reis Magos? Porque para mim aquilo é o real e é dos filmes que melhor retrata o Portugal daquela época. Sim, também há outra parte no final do filme onde no último... bom, eu não sei se alguém... a maioria das pessoas não viu o último, provavelmente, porque aquilo ia caindo a cada filme, os espectadores iam caindo. Mas numa das últimas cenas do terceiro volume, do último volume, parte final do filme, há uma discussão, há um episódio em que a personagem que é narradora daquele universo todo, que é a Sherazade, não é? Está em crise. Ela vive uma crise, acha que não vale a pena contar histórias. E há uma conversa com o pai, numa roda gigante, que também vai ressurgindo, não faço nada por isso, mas vai ressurgindo nos meus filmes. E o pai tenta fazer com que ela não desista de contar histórias. E pergunta-lhe coisas que ela tem como certas e que parece que se está a esquecer. Pergunta-lhe para que é que servem as histórias e... Enfim, já não sei o que é que ele conta bem, não posso resumir completamente, esse ainda foi há mais tempo, mas basicamente o que ele está a tentar dizer à filha é que o cinema faz as histórias, mas o cinema também faz com o retrato das coisas de uma que tem uma dimensão mais material, aquilo que existe, que é produto de um tempo, de um determinado contexto, num determinado sítio, mas também com aquilo que tu estás a falar, é que o imaginário que nasce de um contexto concreto pode ser tão real para nós, pode ser percepcionado de uma maneira tão real como a realidade. E, portanto, esse filme, sim, tem momentos em que tem personagens de génios e coisas completamente fantasiosas e tem, sei lá, desempregados a contarem a experiência da forma mais direta que eu consegui, desempregados a contarem aquilo que passaram naquele período. E eu acho que as duas coisas deveriam, se funcionarem, eu nunca tenho a certeza se funcionam ou não, mas que elas se deveriam complementar e falar uma com a outra. Estão a dar alguma coisa, a realidade tem que dar alguma coisa, a realidade é de onde vem a ficção. A ficção não nasce assim do nada, talvez nasça do nada assim numa coisa muito fantasiosa que existe em bolha, de super-heróis, mesmo isso nasce de alguma coisa. Pronto, acho que há um universo onde aquilo está completamente isolado do nosso mundo, mas normalmente há uma permeabilidade, ou seja, o imaginário e a ficção nasce da experiência de vida concreta numa determinada sociedade, num determinado tempo. E portanto, há uma espécie de intercâmbio, e é isso que me interessa no cinema. É inventar maneiras de fazer essa negociação entre aquilo que nós chamamos o real e aquilo que chamamos o imaginário. E de como é que se passa de uma coisa para a outra, é aquilo que me interessa no cinema. Eu acho que é isso precisamente que acontece no Grande Tour, em todos os filmes, mas no Grande Tour
eu estava a ver pela segunda vez e só me dei conta disto, pode ser uma tontice, mas só me dei conta disto neste visionamento, que é, na verdade, o filme não tem sequências de ação. Todas as sequências de ação são feitas por voz off, enquanto nós vemos o documentário, entre aspas, não é? Quando nós vemos as imagens do mundo real, digamos assim. Quase que parece mesmo que a ficção embate com o documentário, com o real. Mas, enfim, isto era só um comentário. Eu gostava só que falasse um pouco desta ideia de que te concentras nas cenas de ficção deste filme feitas em estúdio, mais numa exploração da cena e das personagens do que no avanço da história. A história só avança por voz off. É verdade, tens razão. A maior parte das cenas de estúdio são conversas, encontros, e digamos que, sei lá, Edward, o noivo, foge em pânico de uma recepção no palácio de um príncipe em Bangkok. Essa fuga é dada por um tuk-tuk, por imagens. Nós enfiámos-nos num tuk-tuk, pedimos, aliás, em vários, pedimos ao senhor para acelerar ao máximo e filmámos isso. O que me interessa, existe uma regra, que é uma regra quase clássica, que é, em inglês, show, don't tell. Que é, no cinema, ao contrário da literatura, enfim, filma-se a ação, filma-se as coisas e não se contam as coisas. Ora, eu acho que isso é um cânone que faz sentido, talvez, mesmo para o cinema clássico, enfim, mas não vamos entrar em grandes detalhes. Para o cinema, a partir do momento em que existe cinema moderno, já é outra coisa, desde a Duras, enfim. Há todo um universo que mostra que isso não tem que ser assim no cinema. E neste caso, a mim o que me interessava era mostrar e contar e passar de uma coisa à outra o tempo todo. Porque o que é que acontece quando vemos uma cena em estúdio em que o Edward está a falar com alguém, está a fazer qualquer coisa, toda a gente vê exatamente a mesma coisa. Estamos a ver um personagem a fazer uma determinada ação e toda a gente está na sala a ver essa ação. A partir do momento em que vemos um tuk-tuk a andar, enfim, uma outra coisa qualquer no filme, um karaoke, umas marionetas, existe uma voz off que está a contar coisas sobre o que é que se está a passar com a personagem naquele momento. Então, há uma disjunção entre aquilo que é a narração, o que é que se está a passar na história com aquelas personagens e as imagens que nós vemos. Às vezes elas têm muito diretamente a ver com o que está a ser contado, outras vezes a ligação é menos direta. O que quer dizer que, nessa altura, cada espectador, arrisca-se a ver coisas diferentes. Porque ele está a tentar ver a história do filme num outro contexto, com outras imagens. E portanto, vêem coisas diferentes. E eu fiquei sempre fascinado no período em que estava a mostrar o filme, em sítios diferentes, em continentes diferentes, que estava a mostrar o filme, havia, de vez em quando, 10 em 10 Q&As, havia alguém que perguntava porquê é que existe aquela cena, porquê é que se decidiu filmar aquela cena em que o Edward está a falar ao telemóvel num barco. E eu dizia, mas nunca filmei o Edward a falar ao telemóvel num barco. Existe um senhor na China, num barco no rio Yangtze, que está ao telemóvel. E naquele momento a voz off está a colocar o Edward no convés de um barco. Que não pode ser aquele barco.
tinha que ser um outro barco, não é? E há um senhor chinês que está lá a falar ao telemóvel. E, portanto, aqueles espectadores projetaram o Edward naquela pessoa que estava naquele barco na China. E outras não. E, portanto, a partir daí começamos a ver coisas diferentes. E portanto, eu discordo do Show Don't Tell. A confusão de tempos também é super produtiva e super interessante no filme, precisamente por isso. Não sei se mais alguém tem questões. Olá, Miguel. Tudo bem? Gostava que se calhar pudesses refletir um bocadinho sobre a importância que tem para ti a ideia do método. Ou seja, esta ideia de método, às vezes até há teorizações meio fetichistas sobre a ideia de que o método no ser humano é tudo e ainda para mais no processo da criação. E a razão pela qual eu coloco esta questão é que me parece que ao mesmo tempo há uma tensão, me parece muito produtiva ao ver os filmes, é que me parece que ao mesmo tempo que há coisas que se mantêm de forma muito, diria, precisa ou estrutural ao longo dos teus filmes, também o processo de cada filme obriga a reinventar esse próprio método. Portanto, há esta espécie de chegar a um método para depois chegar ao filme. E, portanto, gostava de te ouvir ainda muito, isto é só a minha interpretação sobre a ideia dessa tensão de método, mas genericamente sobre o que é que achas da importância ou não para ti de pensar nesse método ou não. No modelo de fabricação do filme, não é? Sim, para mim é muito importante. É aquilo que tínhamos começado aqui no início a falar sobre a ideia de inventar uma maneira de fazer não ortodoxa que coloque o filme que eu enfim, tenho esperança que faça com que o filme esteja vivo. Ou seja, naquilo que eu já tinha referido, de que por vezes se fazem construções muito racionais quando estamos sozinhos a pensar num filme e que são apenas o produto de um processo racional. E, portanto, criar uma espécie de orgânica qualquer, criar um sistema que faça com que não se tenha o controle do filme, do processo, para mim é uma coisa que eu comecei a perceber que era boa para mim, que era interessante para mim. E, portanto, às vezes, hoje em dia sempre, uma parte do meu trabalho é inventar uma maneira, ou discutir com os meus colegas uma maneira de como é que se pode fazer um filme. Ou seja, dependendo de cada filme, inventamos coisas diferentes. No caso das Mil e Uma Noites, inventámos aquele grupo de jornalistas que nos estavam digamos, a fornecer a matéria com a qual nós iríamos ficcionar. E, portanto, porque as regras era, nós só podemos, temos 12 meses para filmar, não filmamos todos os dias, mas vamos filmar num período de 12 meses, exatamente deste mês a este mês, durante um ano, e tudo aquilo que nós filmarmos tem que vir a partir de, enfim, daquilo que estava a ser trazido pela imprensa e que tinha que ocorrer naquele preciso período do tempo. Porque se fosse no ano seguinte ou no ano anterior, as histórias seriam diferentes, porque, ou não sei, mas à partida seriam, porque elas nasciam daquilo que estava a ser, enfim, a matéria que saía nos jornais e que era retrabalhada primeiro pela nossa equipa de jornalistas e depois por nós próprios como argumentistas. No fundo, um método impõe limites também. E eu prefiro assim porque ter, talvez pela fobia da página em branco, de tudo ser possível, a
liberdade total é um pouco assustadora. Para mim, como realizador de cinema. E então é preciso, eu gosto que as possibilidades sejam inúmeras, que existam muitas possibilidades, mas tem que se criar limites. Eu acho que é interessante, tu já falaste muito brevemente sobre isso, mas se calhar falares um pouco mais de como é que foi o processo de montagem do filme, porque na verdade há de ter sido uma espécie de reescrita de novo. Já disseste que a voz off também foi feita propositadamente, mas digo isso não só pela questão ficcional e da gestão dos ritmos, mas também da maneira como, por vezes, existem momentos que são puramente cinemáticos. E estou-me a lembrar de uma cena que é a cena da dança das motos. Será no Vietnã? A dança das motos, que não é só a dança das motos, mas é também depois uma espécie de sobreposição de várias camadas de imagem ao mesmo tempo, que é bastante interessante e pode ter muitas interpretações, mas gostava de saber mais precisamente tu, enquanto realizador, na tua discussão com o montador e com os argumentistas, como é que chegas a estas ideias que muitas vezes não têm propriamente uma estrutura muito rígida. Sim, não há uma montagem, há várias montagens, não é? Neste caso, ou seja, antes de termos filmado o estúdio, já tínhamos, inclusivamente os atores tinham visto os atores que acabaram por fazer as personagens principais, pelo menos, eles já conheciam algumas dessas imagens. E fizemos montagem, ou seja, antes de eu filmar o Gonçalo Waddington e a Cristal Faiate em estúdio, filmámos, eles já tínhamos montado essa sequência das motos em Ho Chi Minh City, e já tinha a valsa, já tinha o Strauss. Porquê é que tinha o Strauss? Porque nós já sabíamos que íamos ter, na nossa investigação dos vários países que eu referi há bocado, que tínhamos descoberto uma coisa que motivou, numa das nossas leituras, houve um livro de uma viajante, uma senhora viajante dos anos 20, do século XX, que passou por Bangkok, pela Tailândia, e que descreve uma festa no Palácio Real. E essas festas eram geralmente muito impressionantes e contavam com o corpo diplomático dos vários países todos da Europa. E eu não sei se era por esta razão ou não, mas a Tailândia era um país com uma incrível habilidade diplomática, porque basicamente foi o único país da região que não foi colonizado. E eram muito hábeis a aliar-se a uns países e depois a fazerem alianças com outros. E jogar o jogo diplomático. E escaparam sempre a serem colonizados. E então ela fala dos jogos, enfim, no meu tempo havia uma coisa chamada Jogos Sem Fronteiras, que era assim uma coisa um pouco estúpida, em que havia equipas de vários países a fazerem corridas, umas coisas tolas e tal. E era um bocado aquilo, e havia sempre a valsa, havia sempre uma orquestra que entretinha os diplomatas todos com aquele que é uma peça central, simbólica da cultura europeia, que é a valsa, obviamente, século XIX. E então nós pensamos na valsa, pensamos que naquele momento em Bangkok, apesar de nós não termos ainda o argumento do filme,
nós já tínhamos pensado numa espécie de movimento geral que as personagens iriam fazer neste percurso. Tínhamos imaginado que eles não passariam exatamente pelos mesmos sítios, e tentámos começar a pensar em razões para isso. Algumas dessas razões narrativas, da estrutura narrativa do filme, algumas dessas linhas gerais acabaram por ficar, outras não, alteraram-se, mas tínhamos a cena em que o Edward era apanhado numa situação social bastante complicada para ele, porque estavam muitos britânicos que o reconheciam, ele estava em fuga, e, portanto, imaginamos uma cena no Palácio Real com a valsa. E sabíamos que provavelmente depois passaríamos para imagens de Ho Chi Minh City e que teríamos, e portanto que iríamos provavelmente prolongar a valsa. Nós experimentámos isso e achámos que não desgostamos. Alguma questão? Comentário? Olá. Eu gostava de perguntar o que é que o fez, ou fez a equipa, tomar as decisões que tomaram em relação às línguas no Grand Tour. Sim, olha, isso foi uma decisão tardia, porque o que acontecia, como eu já estava há bocado a explicar o método, nós montávamos no escritório da produtora onde eu trabalho, que é chamada Pedra no Sapato, tem uma sala de montagem, depois aquilo é um open space, onde as pessoas trabalham em produção, assim. Mas depois há uma sala de montagem, nós estamos lá fechados e estávamos lá não só a montar, mas, como eu disse, também a escrever a voz. E às vezes gravávamos nós, outras vezes abríamos a porta, víamos quem é que estava no escritório naquele dia e perguntávamos: olha, acabámos de escrever 2 frases, importavas-te de gravar isso só para ficarmos como... não é para usar na versão final, mas para ficarmos com isso no filme. Então acabámos, durante a montagem, ia-se acumulando cada vez mais vozes. Eram vozes de homens, eram vozes de mulheres, eram vozes diferentes. E aí nós começámos a gostar, por causa desta questão tão prática, de arranjarmos alguém para gravar e de haverem pessoas diferentes todos os dias no escritório, começámos a ter uma espécie de voz coral, composta por várias vozes. E nós começámos a gostar disso. E depois, um dia, já para o final da montagem, o Telmo, que é o montador, disse sobre a Maureen, sobre uma das vozes que a Maureen gravou, uma das frases que a Maureen gravou, e eu adoro o sotaque da Maureen. A Maureen é francesa e fala bem português, mas tem um sotaque. E ele disse: eu gosto de um narrador com sotaque. E de repente nós pensámos: mas se calhar isto não é narradores com sotaque, se calhar não, os narradores deveriam ser as pessoas, narradores anónimos dos países que falam na língua dos países que estão a ser visitados pelas personagens. E pareceu-nos uma coisa completamente evidente, mas não foi. Há coisas que se percebem num filme, ou decisões que se tomam logo de início, como há coisas que se tomam durante os outros dias. E nós, na altura, experimentámos gravar, fizemos assim um casting, estávamos em Lisboa, não é? E tentar arranjar pessoas que pudessem fazer a voz off nas línguas que se ouvem, são 6 línguas diferentes, e pareceu-nos absolutamente evidente, e achámos que éramos, basicamente, tínhamos estado a não ver algo evidente, que o filme faz muito mais sentido assim.
Ou pelo menos fez na nossa cabeça. Tu tomas também essa decisão ao colocar imagens em preto e branco e a cores no filme, não é? Que também não obedece a nenhum critério narrativo ou o que seja. Sim, aí a questão o filme é maioritariamente, assim, 90% ou mais é preto e branco, e tem alguns planos a cores, e esses planos a cores, o filme era suposto ser completamente a preto e branco. Também esteve durante muito tempo a preto e branco na montagem. O que acontece é que nós filmámos em película preto e branco. Tínhamos 90% do stock de película preto e branco. Todo o estúdio foi filmado a preto e branco. Não há cenas a cores no estúdio. No que levámos para a viagem, tínhamos 90% de película, ou talvez 80% de película preto e branco, mas tínhamos 20% de stock de película de Kodak 16 cor, porque o preto e branco só tem uma sensibilidade. Se vocês filmarem em película preto e branco, pelo menos em 16, em 35, acho que é igual, não sei, já não me lembro. Só existe uma sensibilidade que é boa para filmar cenas com luz, cenas de dia, mas para filmar noites e filmar sítios mais escuros, a película já tem grande dificuldade, não tem latitude suficiente para, em termos técnicos, captar, filmar com aquela falta de luz. E então nós levámos, um bocado a contragosto, levámos 20% de película cor para tentar suprir essa dificuldade técnica, mas para ter cenas mais escuras ou cenas à noite, e depois colocar isso, transformar isso em preto e branco digitalmente e colocar isso ao lado do preto e branco analógico da Kodak que temos no resto do filme. E pronto, e tivemos a montar o filme durante muito tempo assim, passámos tudo para preto e branco, e houve um dia que estávamos aborrecidos do preto e branco e decidimos ligar a cor. Dissemos, já estávamos fartos, já estávamos há vários meses a ver o filme sempre a preto e branco, e experimentámos colocar de novo o plano original sem ser a preto e branco, um plano, já não lembro qual deles, e dissemos, uau, outra vez. E achámos incrível, e colocámos a questão, ok, as pessoas vão se colocar, vão-se colocar questões, não é? Sobre o porquê de haver uns planos, qual é a lógica. E não há lógica nenhuma. A única lógica é que, primeiro, já estávamos um bocado fartos do preto e branco na sala de montagem, mas isso seria um pouco egoísta, porque isso tinha exclusivamente a ver com a nossa experiência, mas achámos que era muito bonito aparecer de repente cor, de uma maneira completamente selvagem, não programada, sem razão nenhuma, porque a cor é incrível também. E o preto e branco também. E então nós decidimos deixar as cenas que filmámos a cor num filme que é maioritariamente a preto e branco. Porque a cor é bonita. Porque faz falta um filme a preto e branco a cor. Alguém com alguma questão ou comentário? Se calhar fazia uma pergunta final, apesar da tua produtora ser também nossa professora aqui, de vez em quando, a Filipa Reis. Tu estiveste aqui quase 1h30 a falar de como se fazer um filme é uma coisa muito fixe e muito divertida, mas... Foi isso que eu disse? Não sei, deu a sensação. Mas é muito lixado fazer filmes, arranjar dinheiro para fazer filmes, queria eu dizer. Não sei se querias dizer, se queres dizer ou podes dizer alguma coisa sobre esse assunto.
arranjar dinheiro é muito difícil para fazer filmes, por isso é que eu não tenho essa função. Eu já falo melhor. Relativamente a fazer filmes ser divertido e... É assim, eu acho que... mas isso é uma consideração geral sobre tudo, que devemos tentar ter prazer a fazer as coisas. Se for para estar a sofrer logo de início, eu não sei se alinho nisso. Mas, até porque eu acho que o prazer é contagiante. E, portanto, não fica só do lado de quem o faz, também passa para o espectador. Mas isso não quer dizer que eu, à partida, não tendo nenhuma disposição ou predisposição para sofrer e preferir me divertir a fazer filmes, que eu não sofra e que não se sofra a fazer filmes. Há dias maus, há muitos dias maus. Muitos não sei, mas há alguns dias maus. E relativamente à questão do dinheiro, não sei, olha, o filme que eu fiz antes deste é um pequeno filme chamado Os Diários de Otsoga, que não é meu só. É meu e da Maureen, portanto é co-realizado, é um filme dela e eu faço, é um filme meu e ela faz. E esse filme não teve financiamento que se costuma ter, que é do ICA, só teve depois, naquele apoio à pós-produção. E, portanto, teve um orçamento mais baixo do que o meu primeiro filme, do que a minha primeira longa há 20 anos. Menos de metade. Este filme é o filme mais caro que eu fiz. E, portanto, eu acho que existem esquemas diferentes para fazer os filmes. É óbvio que se eu não tivesse o dinheiro que tive para fazer o filme, eu não faria as cenas de estúdio, por exemplo, ou não faria muita coisa que fiz no filme. Mas o anterior também fiz coisas que eu acho que pude fazer porque estava num modelo de produção, de tal maneira de pensar, como é que nesse caso estávamos em pleno Covid e decidimos, ninguém estava mesmo a filmar nessa altura, foi logo a seguir ao primeiro confinamento, em 2020, e decidimos enfiar num sítio e fabricar, sem ter tempo de inventar um argumento também. Portanto, nesse caso, a ideia era inventar tudo durante um mês, que era o tempo que nós tínhamos para filmar, durante um mês nessa casa, que é uma casa que tinha uma propriedade, tinha terreno e tinha, enfim, animais, coisas assim, e durante esse tempo nós tínhamos que inventar um filme, tínhamos todos que inventar um filme e, portanto, levámos 3 atores que não tinham personagem, tínhamos 3 atores e uma equipa, e pronto, e isso foi possível fazer com aquele valor que é o mais baixo com que eu filmei uma longa na vida. Os produtores, eu nunca quis. Acho que houve umas sondagens se eu queria ser produtor, assim, há muito tempo. E eu nunca quis ser produtor porque precisamente não quero lidar com essa responsabilidade. Eu vejo. Aliás, eu gosto de chatear um pouco os produtores dizendo: eu tenho um trabalho que é gastar o dinheiro e vocês têm um trabalho que é tentarem que eu não o gaste mais do que aquilo que vocês querem que eu gaste. Tendo vocês a vantagem de eu não ter clonado o vosso cartão de crédito.
E pronto, eu acho que tem que haver um outro lado sempre. É a tal história de não agirmos, de sermos obrigados a reagir. E eu acho que tem que haver alguém que às vezes choca com aquilo que eu pretendo fazer, e eu gosto quando choca. Ele vai-me obrigar a reagir e a inventar soluções. Se eu tivesse, por exemplo, essa incumbência de arranjar o dinheiro e ser produtor, acho que não iria conseguir filmar um plano. Agora que trouxemos cá, espero que possas voltar mais vezes, ou depois de acabares o teu próximo filme que vais fazer agora. E muito obrigado, Miguel. Obrigado, Daniel. Obrigado a vocês.